Chegamos então à nossa 10ª aula dessa série de 10 aulas que nós gravamos com foco em estatística básica em Excel e planilha de horas, voltado para o departamento de RH e DP. E faltou a gente finalizar o banco de horas. Nós fizemos essa primeira parte na aula anterior e agora nós estamos finalizando, e isso ficou para uma segunda aula, né, sobre esse assunto de banco de horas, porque a gente tem algumas considerações importantíssimas para fazer, senão o Excel não vai conseguir calcular o banco de horas. Então vamos lá. Só relembrando, aqui nós temos as datas, o dia da semana, que é calculado de acordo com essa data, tá? Com a função texto, apesar que aqui não está com a função texto, mas nós vamos colocar igual texto e vou apontar para a data, vou colocar ponto e vírgula, formato do texto. Eu vou abrir aspas, vou colocar 4 vezes a letra D, fechei aspas e fechei parênteses, né? Texto de B8, que é a data, 4 vezes a letra D, que é para colocar o dia da semana por extenso, entre aspas duplas, e fechamos parênteses. Então, está aqui, agora ele já está calculando com a função. Aqui a gente havia colado o texto aqui em cima, e se você quiser colocar também aqui na frente a função Pri maiúscula, ela é muito bem-vinda. Por quê? Porque ela vai fazer com que as iniciais fiquem em maiúscula. Olha só como é que ficou. Olha lá, ó, bonitinho, né? Pode ser usada a Pri maiúscula, como também pode ser usado a função maiúscula para colocar tudo em letras maiúsculas. Beleza, tá? Falei só uma consideração aqui, e aqui o cálculo já está pronto, que a gente fez isso na aula anterior. Agora nós vamos fazer um controle de faltas. Por que tem que ter esse controle? Porque quando for final de semana, eu vou ter que dizer para ele que é final de semana. Se teve uma determinada falta, aqui, por exemplo, sábado e domingo, e aqui uma segunda-feira. Se essa segunda-feira foi falta, a gente não fala nada para ele. Mas se essa falta foi justificada, a gente vai ter que dizer que foi justificada, que é para quando ele fazer o cálculo aqui, ó, das horas a compensar, não debitar também essas horas dessa falta do funcionário, porque ele justificou. Assim também, quando for um feriado no meio de semana, coisa assim, a gente tem que fazer esse controle. Para fazer esse controle, a gente tem uma listinha aqui, ó, tá vendo? A planilhinha de lista. Vou até botar ela pertinho aqui do exercício, ó, planilhinha de lista, que tem aqui as entradas que nós vamos colocar. Por exemplo, justificada, ponto facultativo, abonado, feriado ou final de semana. Então, a gente vai fazer uma listinha aqui para controlar com a validação de dados. Então, nós vamos marcar aqui, ó, todas as células do mês todo. Vamos lá, pronto, marquei todas as células e vou entrar aqui em dados, validação de dados, e vou dizer para ele que nós vamos validar aqui permitindo uma lista. Aonde está a fonte dessa lista? Nós vamos clicar aqui, vamos lá na planilhinha de lista e marcar a fonte. Olha só as entradas aqui, ó, não o título entrada. Beleza, alerta de erro, a gente vai dizer para ele aqui, atenção, use somente itens da lista. Beleza, e ok. Então, a nossa listinha já está pronta. Então, o objetivo é chegar aqui, ó, no sábado e dizer que isso é um final de semana. No domingo, também é um final de semana. E quando for uma falta, quando a gente não fala nada, ou coloca a justificativa, ou ponto facultativo, ou se foi abonado, ou se é um feriado, que é para ele não controlar aqui. Beleza, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos totalizar isso aqui no Excel, né? As horas dele, para saber se ele tem que compensar ou não. Então, se ele tem que compensar, aqui vai ficar negativo. Se ele não tem que compensar, vai ficar positivo, né? Se for crédito. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó, igual as horas trabalhadas dele menos o banco de horas que ele tem, tá? Ou seja, banco de horas não, perdão, a jornada de trabalho devida do funcionário. Vou dar Enter e aqui eu tenho um grande
problema. Não é tão grande assim, mas não entendo em documentação por que, que o Excel gera esse erro aqui. Ele não vai conseguir calcular hora nenhuma quando essa hora for negativa, tá vendo? Se for positiva, ele calcula aqui direitinho. Olha lá, eu trouxe aqui para nós. Ah, não, perdão, ainda não calculou não, porque faltou fazer uma coisa. Esse D5 tem que ser travado, porque é a jornada de trabalho diária. Então, vou dar aqui F4, travei, tá? Beleza. E agora eu vou copiar aqui para baixo. Olha, copiei e quando for positivo essa conta, tá, do total de horas dele menos a jornada de trabalho, quando for positivo ele vai fazer direitinho, olha isso aqui, ó. Mas quando for negativo, ele não vai conseguir fazer. Fala assim, ah, Alexandre, isso deve ser um formato. Qual formato? Isso aqui já está com formato de hora. Se eu colocar no geral, olha só o que que fica. Fica num formato aqui negativo em decimal. Se eu colocar no formato de hora, cadê o formato de hora? Ele não vai fazer para mim, não adianta. Então, para que isso daqui venha funcionar, tá? Não é necessariamente um bug, não é um funcionamento do Excel. O Excel trabalha dessa forma. E nem todos sabem, tá? Isso é uma coisinha que está bem escondido que eu vou falar agora. Se você for trabalhar com cálculo de horas que tem a possibilidade de gerar um valor de hora negativo, como é esse caso aqui do banco de horas, aonde ele fez menos horas no dia, aonde a gente vai subtrair a jornada de trabalho, vai dar negativo. E aí vai dar esse erro. Então, para resolver esse erro, a gente vai ter que fazer o seguinte: vamos trabalhar com uma configuração específica no Excel, aonde nós vamos entrar em arquivo, entra aqui também em opções. Depois de opções, você vai procurar a guia avançado e você vai rolar lá para baixo, vai descendo, 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 até você ver isso aqui, ó. Ao calcular esta pasta de trabalho, então veja que isso é para o arquivo, não é para o Excel. Você vai ter que definir isso aqui, ó. Usar sistema de data de 1904. Por quê? Porque o Excel, por padrão, usa o sistema de data de 1900. Isso é fácil você entender porque o Excel não calcula nenhuma data para baixo de 1900 e a gente já falou sobre isso. E agora o que a gente está fazendo? Está pedindo para ele usar um outro sistema de data, que é o padrão 1904. Beleza, fiz só essa configuração e dei OK. Quando eu faço isso, os meus cálculos negativos com hora já passam a funcionar. Mágica, né? Assim, do nada, está funcionando, mas você tem que marcar aquilo. Mas nem tudo são flores. Por quê? Porque ele mexeu em todas as minhas datas aqui, olha, tá vendo? Aqui, ó, 1904, 4 anos à frente. Então, você vai ter que ajustar as datas. Aqui, beleza. Por quê? Porque é só você vir aqui e colocar 1/10/2019 e dar um clique duplo no cantinho, que pronto, já está certo, você ajustou aqui. Agora, quando é um banco de dados com horas que foram cadastradas e que você não pode mexer e atualizar manualmente, aí você vai ter que calcular isso para poder fazer esses ajustes todos. Mas é possível, dá para fazer. Tá? Então, a tua planilha tem que trabalhar com o padrão 1904 para você poder fazer essa conta aqui. Ó. E agora eu quero chamar a tua atenção para alguns detalhes importantíssimos para que o nosso banco de horas saia perfeito. Primeiro, eu tenho que fazer um controle aqui. Controle, que controle? A gente colocou aqui a lista, né, para poder informar o final de semana ou feriados, outras informações aqui, de acordo para justificar falta ou final de semana. Tudo bem. Só que quando for justificado ou quando eu colocar final de semana, eu não posso computar aqui as horas, tá? Então, eu tenho que dizer para ele aqui, de uma certa forma, que se isso aqui for sábado, domingo, ou se for justificado de alguma forma, ele não pode fazer a conta aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos trabalhar com isso. Apaguei essa daqui, vou voltar na primeira e vou dizer para ele aqui o seguinte, olha, se
Se essa célula de controle, se essa célula de controle for diferente de vazio, ou seja, se ela tiver alguma coisa escrito nela, tá? Se ela for diferente de vazio, o que que eu quero? Eu quero que coloque vazio do mesmo jeito. Diferente de vazia porque tem alguma coisa nela. Se tiver alguma coisa nela, eu quero vazio. Como é que eu faço vazio? Aspas, aspas, juntinho, tá? Então, uma lógica bem simples. Caso contrário, se for igual a vazio, é porque eu não fiz controle nenhum, aí eu quero fazer esse cálculo, tá? Simples assim, dei Enter, beleza. Olha lá, vou dar um clique duplo e olha o que, que vai acontecer, tá vendo? Aonde tem uma justificativa, ele não faz o cálculo. Aqui, por exemplo, olha, nessa célula, está dando -8 porque ele faltou na segunda-feira. Mas vamos dizer que ele trouxe o atestado médico. Aí eu vou vir aqui e vou dizer que foi justificado. Quando justifico, o que, que acontece? Automaticamente some, então não tem nada ali para computar, computa como 0 a 0. Tá, muito bem. Então, a outra coisa que eu vou precisar fazer agora é a soma de todas essas horas aqui, ó, a soma dela. Porque aqui ele teve -4, aqui ele teve mais 24. Né? O ideal é que isso daqui fique zerado, que ele conseguiu compensar todas as horas, ou que tenha algumas horas no banco de horas dele que ele pode usar, né, no mês seguinte. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer uma função soma aqui para somar todas as células dessa coluna. Então, cliquei no primeiro, Ctrl Shift seta para baixo e dei Enter. E ele me deu um valor aqui de -1, 13. Isso aqui está errado. Você sabe por quê? Porque ele tem tantos buracos aqui, olha, esse aqui foi justificado, mas ele ainda tem outros aqui. Tem um momento aqui que ele entra 8h05, vai almoçar 11h40, retorna meio-dia 40 e sai 3 horas. Então ele está devendo bastante. Eu conheço já isso aqui. Terça-feira aqui, ó, ele está devendo o dia inteiro. Aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, o sábado aqui, ó. Eu não justifiquei, não coloquei que é final de semana, então ele está computando. Eu tenho que pegar e fazer isso daqui. Ó. Eu tenho que colocar que é final de semana, né? Aí ele já vai mexer aqui. Tá vendo que aumentou? Então não está fazendo certo. Na realidade está, mas o formato dessa célula não pode ser igual esse formato aqui, de formato de horas. A gente tem que usar um formato de horas acumulativa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou marcar essa célula, vou lá na formatação personalizada, né? Pode escolher aqui, e vou dizer para ele aqui o seguinte: ó, formato de hora. O formato que eu quero usar, fica de olho nisso aqui, tá? Porque tem que ser português Brasil, tem outros aqui. Então, eu vou dizer para ele que é esse daqui, ó. Esse daqui me dá o total de horas, tá? Total de horas. Então, eu vou escolher esse. Agora, esse aqui me dá segundo também. Se você não quiser o segundo, aí você vem aqui no personalizado, olha o que ele colocou. Você pode apagar daqui desses dois pontos do de minuto para trás, inclusive esse arroba, você pode apagar e deixar assim, ó. Aí ele vai colocar 41 horas, quer dizer, menos 41 horas e 13 minutos. Ó, ok, olha lá, tá vendo? Agora está dando o resultado certo. É só uma questão de formato, porque tem que ser horas acumulativas. Agora, de acordo com o que eu vou justificando, isso aqui vai diminuindo. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é final de semana. Então, vou colocar aqui final de semana e aqui também final de semana. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou lá. Menos 25, que vai diminuindo. Aqui também é final de semana. Isso aqui eu vou deixar como falta mesmo, tá? Porque realmente ele faltou, não posso estar abonando todas. Então, vou dizer aqui que essa falta aqui, que isso aqui também é um final de semana e isso aqui também é um final de semana. Então, lá, agora sim, ele só está devendo 1 hora e 13 minutos. Então, vamos tentar tirar essa diferença, não na falta que ele teve. Falta foi falta mesmo, tá? Então, eu vou, não tem que apresentar nada. Então, eu vou dizer para ele aqui o seguinte, ó, que aqui, deixa eu ver, aqui, aonde ele saiu 3 horas, que ele não saiu 3 horas da tarde, ele saiu às
24 horas. Então, vou colocar aqui 16 horas. Olha lá. Então, agora ele só está devendo 13 minutos. Vamos dizer que ele fez um pouquinho mais de trabalho e saiu 16h30. 16h30. Beleza, então agora, ó, 17 minutos positivo no banco de horas, beleza? Gente, existe banco de dados, banco de horas mais complexo que esse. Banco de horas que envolve horas extras, com adicional noturno, com final de semana e tudo mais, tá? Esse daqui está fazendo um banco de horas, levando em conta que não tem hora extra que pode ter compensada. E é claro, tem regra, chegando um determinado tempo tem que pagar. Mas o objetivo é só fazer o banco de horas mesmo. Então a gente trabalhou e fez um banco de horas aqui para você. Agora eu quero pedir a tua atenção, né? Quero pedir a tua atenção para mostrar para você a nossa formação de Excel para RH e DP. Esse aqui é o nosso ambiente de aprendizado, tá? Que você acessa de qualquer lugar que você quiser. E essa é a nossa formação de RH e DP no Excel, tá? Essa formação foi desenvolvida para auxiliar todos os processos do departamento de RH e DP. Nós temos aqui 151 aulas, que ainda vai aumentar um pouquinho, porque a gente ainda está cobrindo alguns assuntos que vão chegando para nós, algumas dúvidas, e nós vamos gravando vídeo e colocando aqui com aulas. Então, eu quero mostrar para você aqui, olha, o primeiro módulo, nós temos o controle de recrutamento e seleção. São 14 aulas para criar soluções para os gestores e solução de banco de dados para ser utilizado dentro do departamento de RH. Então, aqui, várias aulas passo a passo, com todo o material didático, com todas as planilhas. Você tem o direito de usar todas as planilhas, pode personalizar. Se você achar que é aquilo mesmo, não tenho nada implementado e quero usar esse modelo que você está passando, você pode utilizar as planilhas que eu disponibilizo para você, inclusive as minhas, que eu faço. Cada módulo você tem uma área de download, aonde você faz o download de todas essas planilhas. Então, esse primeiro módulo é para recrutamento e seleção. O segundo módulo é fazer um controle de férias. Gente, mas é um controle de férias que bate exato. Não fica faltando dia, 360, 365, 11 vezes 30, 11 vezes 31 e o mês de fevereiro. Não, é um controle exato. Se você quer fazer um controle de férias no Excel de forma exata, tá aqui, ó. Várias aulas, as planilhas para você poder utilizar, tá aqui, para você controlar tudo direitinho. Administração de benefícios e folha de pagamento. Quer controlar os benefícios de funcionário no Excel? Vem para cá. Tá? Esse é o módulo. Nós temos 16 horas e aqui nós temos cálculos bem específicos, tá? Inclusive envolvendo legislação. Gestão de treinamento. Quer fazer uma gestão de treinamentos, planilhas para poder armazenar, cobrindo todos os processos, tá? Porque aqui, ó, desde a apresentação da solução, diagnóstico de demanda, desenvolvimento de planilha de demanda, desenvolvimento de planilha de treinamento dos gestores. O gestor vai lá, vai colocar toda a demanda para você e vai te enviar. Desenho do programa de treinamento, modelagem do banco de dados e emissão de relatórios. Gente, é completo isso aqui, uma solução inteira de gestão de treinamento. Módulo 5, avaliação de desempenho por competência. Aqui a gente usa somente o Excel para fazer uma avaliação de desempenho. Módulo 6, timesheet banco de horas, que a gente acabou de fazer. Só que aqui a gente vai muito além. Por quê? Porque a gente vai cobrir também aqui, olha, prazos em dias úteis, prazos em dias corridos. A gente vai cobrir aqui dentro a parte de horas extras, tá? Adicional noturno, parte de timesheet mais avançada, tá toda aqui, ó, tá? Ó, planilha de horas, segunda a sexta, que é basicamente essa que a gente fez. E aqui a gente também tem a parte de adicional noturno, de final de semana, com todos os detalhes para você. Então, isso daqui é uma referência. Imagina você ter um manual de referência em vídeo. Tá aqui. A parte de estatística de Excel para RH e DP,
tá? Que é essa parte das aulas básicas, que é um pré-requisito para você fazer análise de indicadores, e o módulo, assim, dos mais esperados, que é esse daqui, ó, o módulo 7, parte 2, que é a parte de análise de indicadores, indicadores de todos os tipos da área de RH e de DP. Então, a gente já começa aqui definindo métricas, definindo indicadores de competência, analisando, depois a gente vai para recrutamento e seleção. Depois de recrutamento e seleção, a gente vem nos específicos, olha, tempo de contratação, custo da contratação, vagas fechadas fora do prazo, indicadores de motivos para fechamento de vagas fora do prazo, definir a parte de indicador de DP, olha aqui, gente, toda a parte de indicador de DP, gerando métricas, tá? Rotatividade, custo da rotatividade, percentual de horas extras, horas trabalhadas, absenteísmo, índice de reclamação trabalhista. Tudo isso aqui eu te entrego base de dados. Como é que você tem que ter as suas bases de dados? Sem base de dados não tem que ter indicador. Qual o melhor momento para fazer a base de dados? É agora, começar a estruturar agora. Então, se você não tem um sistema de gestão, use o Excel. Se tem um sistema de gestão, importa para a planilha do Excel e faz o trabalho em cima das planilhas do Excel. Depois de toda essa parte de indicadores, tá? A gente tem também de treinamento, tá vendo? Olha, toda a parte aqui justificativa do investimento, conhecimentos antes e depois, reação dos participantes, tá? E por fim, um score de consultoria, né? Para saber qual é aquela consultoria que mais te atendeu de forma melhor com a parte de treinamento. E módulo 8, finalizando o módulo 8, a gente tem aqui a criação de dashboard. Tá? São dashboards avançados, estruturados, utilizando o recurso tabela dinâmica e gráfico dinâmico no Excel. Por que a gente usa gráfico dinâmico e tabela dinâmica para estruturar os dashboards? Porque você tem uma base de dados de indicadores. Se você tem base de dados de indicadores, você quer isso de forma automática. Então, a tabela dinâmica é o melhor recurso. Gente, essa formação está à disposição para você. Se você quiser olhar esse programa todinho aqui, inclusive a gente tem algumas aulas disponíveis aqui da formação que você pode realizar para ver como é que é o ambiente de treinamento, como é que funciona. É só falar com o nosso departamento comercial, com a nossa equipe, e você vai ter esse primeiro acesso aqui para você olhar a estrutura da formação antes de adquirir. Ah, mas um detalhe, aqui embaixo tem um pré-requisito, tá? Que é o essencial de tabela dinâmica para poder realizar essas questões aqui, né? Porque a gente já entende que tem um conhecimento básico de tabela dinâmica. Gente, muito obrigado por tudo. A gente está aqui à disposição de vocês, tá? Breve a gente vai ter mais aulas aí disponíveis para vocês e vai falando, vai colocando as suas sugestões, seus comentários lá embaixo das nossas aulas. Grande abraço, beijo no coração, obrigado por tudo e até a próxima.